Olá, boa noite aí para mais um episódio aqui dessa maratona tudo sobre coaching. Aqui eu sou o Bruno Giuliani e se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Se você não me conhece, eu trabalho como coach desde 2010, desde 2011 eu formo coach. Em 2013 eu comecei a me tornar também aí um especialista em marketing digital e tenho sido aí um dos maiores formadores de coach que a gente tem visto aqui no Brasil, inclusive de 2020 em diante, tendo feito formações em coaching 100% online, 100% gratuitas aí, EAD, né? Então sim, a gente hoje está aqui para falar sobre um dos temas mais interessantes que a gente vê aqui quando o papo é coaching, com um assunto que começou a se popularizar muito, principalmente aí de 5 anos para cá, chamado inteligência emocional. E hoje eu vou dividir aqui com você boa parte do que eu aprendi para a gente cortar um ruído que existe por aí sobre inteligência emocional e te dar uma base melhor para você tá aí falando, tá bom? Por quê? Porque hoje a gente vê realmente, assim como o coaching, a inteligência emocional é uma palavra que começou a cair num domínio público e começou a cair no gosto popular, e principalmente muitos profissionais de desenvolvimento humano, muitos profissionais de desenvolvimento pessoal, os próprios coaches têm não só estudado, mas aplicado, mas principalmente falado muito sobre esse assunto. E aí o que acontece? Muitos deles, na hora que vão falar sobre esse assunto, eles não falam com nenhum tipo de embasamento. O único embasamento é, eu ouvi que falaram que isso aqui é inteligência emocional. E aí acaba sendo uma palavra como se fosse muito mais no uso de modismo do que necessariamente de informação pura. Olha só, muita gente tem começado a chamar, inclusive, a inteligência emocional como se fosse a própria ferramenta para ajudar a pessoa a chegar no objetivo. Agora, olha, eu tenho aqui eu sou um especialista em inteligência emocional. Eu não sou nem mais um coach, nem mais um mentor, nem mais um treinador, nem mais um consultor, não. Eu sou um especialista em inteligência emocional. Eu tenho uma formação, uma certificação em inteligência emocional. Logo, eu quero aí te ajudar. E não tem nada de errado com isso, no meu ponto de vista. Cada um pode dar o nome para a sua profissão, para a sua especialização, do jeito que bem entender. E normalmente não é isso o que vai levar uma pessoa a fazer sucesso. Até porque, no meu ponto de vista, uma pessoa que fala que, qual é a sua profissão? Sou especialista em inteligência emocional, ele não falou absolutamente nada. Do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de marketing, essa pessoa vai tender a dar errado. A menos que ele queira oferecer cursos de inteligência emocional para possivelmente outros profissionais do desenvolvimento humano. Então acaba ficando aquela coisa, aquele girinho aquela rodinha dentro do ecossistema. Legal? Então vamos nessa, Bruno. O que acontece? Olha só, primeiro, antes de começar a falar sobre inteligência emocional, deixa eu te falar o que não é inteligência emocional diretamente, ok? Então, muitas vezes a gente vai lá e vê assim, treinamentos que falam, olha, é o meu treinamento de inteligência emocional. Cara, inteligência emocional não é você ficar berrando, chorando, tendo catarses, ou só isso ali dentro fazendo várias dinâmicas num treinamento, legal? Isso pode ajudar você a melhorar a sua inteligência emocional? Pode, com certeza, né? A maioria dessas dinâmicas, elas têm um objetivo de conseguir aí ajudar os participantes ali com questões de autoconhecimento, com questões de motivação, tá? Com questões de comportamentais próprias. E, obviamente, se a gente está trabalhando isso, a gente vai estar trabalhando inteligência emocional. Mas o nome disso são dinâmicas motivacionais ou dinâmicas de alto impacto. O nome disso não é inteligência emocional, que é um conjunto muito maior de coisas, legal? Logo, quando você vê assim uma galera que está junto fazendo algum tipo de atividade, aquilo pode ajudar a desenvolver inteligência emocional, mas aquilo não é
inteligência emocional. Beleza? Então, já vamos começar aí por esse caminho. Outra turma começa a falar que inteligência emocional é o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Simplesmente assim, eles já pegam e vão dar esse tipo de definição altamente vaga entre você simplesmente saber equilibrar a sua razão e a sua emoção. Pô, isso mais uma vez vai ajudar? Envolve inteligência emocional? Envolve. Só que inteligência emocional é algo mais amplo. Beleza? Simplesmente você saber alinhar o seu racional e o seu irracional não é por aí que a gente pode chegar e falar que isso é a melhor definição de inteligência emocional. Então, a mesma coisa, vamos falar um pouco agora também, já que o tema principal é essa maratona, é tudo sobre coaching, então sobre coaching. Deixa eu falar uma coisa já para você aqui. Todo coach é um especialista em inteligência emocional. Todo coach. Nem todo especialista, nem toda pessoa que leu o livro do Daniel Goleman, por exemplo, de inteligência emocional, é coach. Mas todo coach, ele já é, de alguma maneira, independente se ele fez curso de inteligência emocional, independente se ele tem a leitura apropriada, ele é uma espécie de um especialista em inteligência emocional, porque sim, ele vai ajudar a pessoa a se tornar mais sábia em 4 ou 5 pilares que eu vou falar para você aí já, beleza? Então, se você é coach, e deixa eu já falar de qualquer maneira, inteligência emocional não é nicho. Inteligência emocional não é nicho, pelo amor de Deus, tá bom? O que eu vejo disso aí, o pessoal falando, Bruno, então eu já sei qual é o meu nicho. Meu nicho é inteligência emocional. Cara, todo mundo precisa de inteligência emocional. Se todo mundo precisa de uma coisa, não é nicho. Porque nicho é uma coisa mais específica, mais pontual. Legal? Então deixa de ser maluco, deixa de ser lesado, entendeu? Porque, Bruno, mas o que o Paulo Vieira, o que o Polozzi, o que o Rodrigo Fonseca, que sei lá o que, esses caras vendem curso, esses caras vendem treinamento, esses caras não vendem coaching. Eles não, se você for ver, em vários momentos eles estão falando para os seus nichos, estão falando sobre riqueza, prosperidade, ganhar dinheiro, né? O outro vai estar falando sobre casamento, relacionamento, sexualidade. O outro vai estar falando... a inteligência emocional é um conjunto, às vezes, de ferramentas ou práticas que eles vão usar ali para ajudar nesse sentido, legal? Então, só para você saber que você está assistindo esse vídeo antes de achar que eu sou maluco ou não, é porque eu tô com o meu celular aqui na frente e eu tô com o YouTube. Então, de vez em quando, você que tá me vendo pelo Instagram vai achar que eu tô com o olho baixo, que eu não tô olhando pra você, porque eu tô olhando pra câmera do YouTube. Você que tá no YouTube, de repente você vai achar que eu não tô olhando pra você, porque eu estou olhando mais para o Instagram, e você entendeu o que é, e o vice-versa também, ok? Então deixa eu só ver se eu consigo deixar essas câmeras ainda um pouco mais alinhadas. Bom, acho que esse aqui é o melhor que eu posso fazer aí em relação a isso, para continuar pelo menos ainda vendo parte ali dos comentários aqui no YouTube, legal? Então, galera, vamos nessa aqui, começar a falar um pouco mais de tirar as cortinas aqui dessa parte de inteligência emocional. Olha, o termo inteligência emocional começou a ser cada vez mais popularizado pelo próprio livro, chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? E esse livro, ele principalmente dividia ali a inteligência emocional em 4 pilares, depois até veio um 5º pilar. E agora, para você entender o raciocínio do como é que vai funcionar aí essa pegada de você desenvolver a inteligência emocional segundo a teoria do Goleman, é o seguinte: primeiro, a gente tem que aprender a fazer o quê? Observar emoções em nós mesmos e também depois observar emoções nos outros, tá? Então a gente já divide por aí. Quando a gente vai observar as emoções em nós mesmos, a gente vai dividir em 2 pilares. Primeiro é o autoconhecimento, que é a gente aprender a reconhecer
as nossas emoções, o que são, e o trabalho aí com emoções. Depois, a gente, uma coisa é o autoconhecimento, outra coisa é a gente aprender a fazer o quê? Controlar as nossas emoções, que é uma coisa completamente diferente. Legal? Então, vamos lá. Por um lado, a gente tem autoconhecimento, entendeu? E o nosso controle emocional. E por outro lado, quando a gente vai olhar para o mundo externo, existe você fazer o quê? Reconhecer as emoções nos outros. O que parece fruto de emoções nos padrões, nos comportamentos ali, nos hábitos dos outros. E, obviamente, ter as habilidades de relacionamento, que é aprender a lidar principalmente com as emoções alheias e não necessariamente só com as suas próprias experiências, tá bom? Então, o que são emoções, para a gente começar? Emoções é aquilo que às vezes é um pouco complicado de você explicar, que você sente, que você não consegue tocar, materializar ou desenvolver inicialmente como uma espécie de com um treino ou com uma competência, entendeu? A emoção é algo completamente diferente do raciocínio cognitivo. O que é raciocínio cognitivo? Pô, eu quero aprender o idioma, esse idioma ele vai exigir que eu tenha um treino, que eu tenha uma habilidade específica, uma habilidade de falar, uma habilidade de ler, uma habilidade de escrever, uma habilidade de ouvir, né? Eu quero aprender a fazer embaixadinha com uma bola, eu posso pegar e começar a treinar embaixadinha, fazer malabarismo com canetas ou com bolinhas. Isso são, que nem a gente vê ali, são habilidades, né? E emoções? Gente, normalmente é só a gente pegar e botar essa característica de coisas que a gente já tem, todo ser humano já vai ter inato a si, é o que a gente vai começar a entender como emoções. Então, quando a gente começa a ver assim, medos, incertezas, inseguranças, adiar, coisas que a gente não consegue, digamos assim, ter um treinamento específico, lógico e racional, não é uma conta de matemática, é o que a gente começa a atribuir às emoções. E essa questão de você desenvolver inteligência emocional é você conseguir tomar as melhores decisões possíveis sobre essa ótica do emocional, entendeu? Você vê o quanto, porque na verdade o que acaba acontecendo é porque se você acredita que você está tomando a maioria das decisões numa ótica racional, mas se você não tem um autoconhecimento suficiente, né, você vai perceber que a maioria das suas decisões elas são emocionais, são baseadas numa outra coisa que eu já vou chegar nesse assunto, que são as crenças, né, que são os nossos modelos mentais, os nossos pensamentos, e obviamente que eles são a base para boa parte das nossas emoções, né? E obviamente são a base também para esses comportamentos que a gente se esforça para evitar, tanto como as inseguranças, ansiedade, procrastinação, desorganização, indisciplina, inconsistência, medo, tudo isso aí tem uma base muito mais emocional do que racional. Você não consegue explicar, você não acorda amanhã falando assim, hoje eu vou fazer tudo errado, hoje eu vou deixar, eu acordei para deixar para amanhã tudo que eu preciso fazer hoje, para adiar todos os meus compromissos e bagunçar a minha agenda, minha vida e vou dormir com a sensação de ter perdido o dia. Você não acorda com esse tipo de intenção, ninguém acorda. As pessoas acordam com a intenção de fazer o quê? De vencer, entendeu? De conseguir. Só que o que acontece no dia a dia, justamente por falta de algum tipo de controle emocional, ou por falta de autoconhecimento, ou por falta da própria gestão emocional, eles conseguem se enrolar, conseguem se engolir no dia a dia, conseguem se levar pelas emoções consciente ou inconscientemente, e quando vem o dia acabou. A mesma coisa quando a gente vai olhando ali esses pilares, tá bom? Quando os pilares que eu falei ali para você, olha, o autoconhecimento, que você conhecer sobre si mesmo, você ter o seu próprio controle emocional, você reconhecer emoções nos outros e você ter essa habilidade de relacionamento com os outros. Então vamos aqui falar antes disso,
né, começar aqui nessa questão do autoconhecimento. Tá? Autoconhecimento é uma coisa básica no coaching. Você, quando está fazendo a formação, você acaba fazendo muitos exercícios consigo mesmo, o que gera para você aí um bom grau de autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento não é simplesmente só você entender o seu perfil de personalidade ou de tendência comportamental, igual um DISC, Enneagrama, MBTI ou qualquer outra coisa que você tenha aprendido. Eu tenho a tendência a ensinar o DISC, mas você também tem o autoconhecimento sobre o quê? Sobre os seus valores, né? E principalmente ali sobre pensamentos sabotadores e crenças limitantes. O que é isso, gente? Crenças limitantes. Todo ser humano, ao longo da vida dele, ele vai tendo ali as experiências que vão ajustando a forma como ele olha e interpreta o mundo, tá? Então, cada indivíduo, ele vai olhar, observar e vai interpretar as coisas que acontecem no mundo de uma maneira muito, muito particular. A isso a gente vai começar a chamar do sistema de crenças, ou seja, a maneira que a pessoa pensa, ou melhor ainda, com português bem mais claro, a mentalidade do cidadão, do indivíduo. E só para vocês terem uma noção, né, como tudo é possível em relação a crenças e pensamentos, a gente vê ali que pessoas que às vezes têm exatamente a mesma criação, moram na mesma cidade, a mesma idade, com ideias políticas completamente diferentes, ou então religiões completamente diferentes, ou um tem uma postura mais corajosa, outro tem uma postura mais, vamos lá, presa, entendeu? Em relação a outra. E tudo isso é baseado em quê? Nessa ótica, nesses filtros, nesses pensamentos que a pessoa coloca. Dentro da formação em coaching, que eu vou dar, por exemplo, eu vou dar uma formação em coaching agora, do dia 3 a 11 de abril. É 100% online, 100% gratuito. E eu vou mostrando ao longo aí de 3 ou 4 dias como que você constrói, como você entende de uma forma ainda melhor sobre pensamento, mentalidade, crenças limitantes, como acabar com elas. Hoje aqui eu estou só fazendo um resuminho para você entender, porque é o que? É fundamental para a gente entender de inteligência emocional, entender um pouco mais sobre esse tipo de pensamento. Por quê? Porque isso aí está dentro do nosso papel de autoconhecimento. Você conhecer quais são os seus pensamentos que estão atrapalhando. E olha só, gente, esses pensamentos, muitas vezes, eles parecem super justos de você ter eles, né? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem um pensamento assim, Deus proverá, né? Será que esse pensamento está ajudando? Tudo acontece segundo a vontade de Deus. Se eu tô pobre, é porque Deus assim quis. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. E aí você vê que esse tipo de determinismo que a pessoa colocou na cabeça dela, e como é que isso surgiu? Pode ter sido os pais, pode ter sido os pais substitutos, podem ter sido professores, podem ter sido pastores, pode ter sido qualquer um. Eu estou pegando um exemplo, eu não tenho medo de falar esse tipo de coisa. E isso começa a fazer o quê? Formar, e a cabeça dele passa por isso. E como é que a gente sabe que isso é do mundo das crianças? Não tem outra pessoa que pensa completamente diferente, que pensa de uma forma muito mais autossuficiente, muito mais responsável? Tipo, não, peraí, essa situação que está acontecendo na minha vida fui eu que criei, fui eu que cavei esse buraco que eu estou enterrado até agora. Outros já têm um comportamento mais vitimista. Não, olha só, parece que o universo está conspirando contra mim. Parece que todo mundo está de sacanagem comigo. E aí funciona. E você vê, uma mesma situação pode ser olhada por múltiplos pontos de vista baseado na crença da pessoa. Então, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, tudo isso vai depender do sistema de crenças. E esse autoconhecimento é necessário para você, para saber se você está alcançando seus objetivos ou não. Por quê? Quando a gente vai ligar o coach, gente, trabalha para a pessoa se tornar uma versão melhor de si mesma, com mais capacidade, com mais chances de conseguir aquilo que ela quer. Então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, né?
ela vai precisar ter primeiro, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional de saber como é que será que é a interpretação, o pensamento dela de comida. Ela de repente veio de uma criação, né, onde a comida ela é motivo de celebração para tudo. Todos os presentes da família são em torno de comida. Qualquer aniversário já é em torno de comida. Qualquer comemoração é em torno de comida. Qualquer celebração. Pô, às vezes até mesmo, e quando tá mal, vamos comer. E sei lá o que. Pô, como é que essa pessoa vai dissociar a comida das coisas? Você vê que a maioria dos pensamentos dela tá já de criança, sabe? Pô, outros com a mentalidade de escassez total. Olha, tem criancinhas que estão morrendo de fome na África. Outros, a mãe fala assim, come para a mamãe ficar feliz. E aí você vê que inconscientemente ela já cresce com uma coisa, o seguinte, pô, se eu não comer, minha mãe não fica feliz. E isso aí tá lá dentro dela. Como é que a gente tem essa base de autoconhecimento? Pô, com coach, através de grandes reflexões, tá bom? Então, galera, autoconhecimento é você entender qual é o padrão de pensamento que depois vai gerar a resposta. E a resposta, depois você decide se você quer controlar ela ou não. Porque é o seguinte, se eu chegar e falar para você amanhã, pegar e gravar um vídeo no YouTube, fazer uma live parecida com essa que eu estou fazendo aqui no Instagram, você tem plenas condições de fazer isso? Coloca nos comentários aqui se você faria ou não esse desafio. Vários de vocês vão colocar assim, não, Bruno, pô, eu tenho plenas condições, eu posso gravar esse vídeo e publicar, eu posso fazer. Primeiro é o seguinte, uma coisa é você acreditar que pode, outra coisa é você fazer. Outros já vão falar, não, Bruno, eu não tenho competência suficiente para fazer isso, eu vou pagar um mico danado. Outros vão falar, eu não tenho o equipamento técnico para fazer isso. Olha só, má notícia, gente. Você não precisa de grandes equipamentos técnicos, não. Tudo que você precisa é do smartphone e não precisa nem ter qualidade o vídeo que você vai fazer. Mas, deixa eu falar o seguinte, a maioria vai ficar preso por falta de inteligência emocional, não é por falta de competência técnica. Porque hoje em dia você pegar e apertar um botão play, assim, olha, ao vivo, no seu Instagram e começar a transmitir, não exige nenhum tipo de competência técnica. Tá? Mas, pô, o medo de julgamento, entendeu? O medo de como que as pessoas vão responder, a própria enrolação, procrastinação, vão fazer com que essa pessoa prefira não fazer, não encontrar isso. E aí a gente vai entrar então no segundo pilar, que é você conseguir ter esse controle emocional. Pô, o que você precisa fazer para negociar com as suas emoções e ganhar elas? E aí, o pilar do autoconhecimento vai ser fundamental, porque você vai precisar fazer o quê? Negociar com a sua crença limitante. Você vai precisar